Galera! Bom, hoje teremos o meu roteiro de Vingadores Guerras Secretas. Lembrando que esse vídeo é uma continuação direta do meu vídeo, né? Roteiro de Vingadores Doomsday. Então você pode descer aqui no ícone do meu canal e vai clicar nele. E um dos últimos vídeos que eu publiquei até agora foi o do Vingadores Doomsday. E tu pode assistir, ver o que tu achou e voltar pra esse. Bom, né? Vai. Tá, já viu o Doomsday? Então vamos começar logo. Lembrando que, caso você ainda não tenha visto o Doomsday, então eu vou resumir o que aconteceu no final de Doomsday pra tu não, pra tu não ficar perdido. Então, o Doutor Destino conseguiu vencer os Vingadores, os X-Men e o Quarteto Fantástico e fundiu todos os universos no mundo de batalha. E pra quem não sabe, você caiu de paraquedas, o Doutor Destino é um vilão do Quarteto Fantástico. Que é difícil tu não conhecer, né? Mas ele usa meio que uma armadura, uma máscara de ferro e um manto verde. Então, bom, como é que começaria o meu Vingadores 6? O filme começaria com o Doutor Destino recomeçando o multiverso, fundindo tudo no mundo de batalha. Porém, isso vai ser o que aconteceu com o universo do Tobey Maguire, o primeiro ator a fazer o Homem-Aranha. Então, galera, o que aconteceu com o Tobey Maguire? O que aconteceu com o Tobey Maguire foi que ele estava num jantar com a Mary Jane, porém começou a ter essa fusão multiversal. Porque ele enfrentou o Doutor Destino, e depois o Doutor Destino venceu ele foi teleportado para o universo dele. Então, os universos acabaram se colidindo, e nessa dos universos se colidir morreram vários personagens. J. Jonah Jameson morreu nessa também, e alguns outros vilões que estavam na prisão, né? Mas vilões menores. Morreu, por exemplo, o Mistério, o Abutre, que ele já tinha enfrentado, não em tela, né? Mas daria só num jornal que esses vilões teriam morrido. E daí depois, quando ele tentasse sair da cidade para ver o que estava acontecendo, ele, meio que quando ele tentasse sair da cidade, ele veria o Homem-Aranha do Andrew Garfield. E eles se perguntariam, o que está acontecendo? Tem duas Nova Yorks, né? Que daí veria o título, Vingadores Guerras Secretas. Então, cortando para isso, o Doutor Estranho teria acabado de chegar daquele negócio lá das incursões e veria que o mundo tava todo distópico, né? Não era um mundo distópico, né? Era um monte de mundo, só que tudo junto. E ele veria que teria que resgatar alguns heróis e recrutar outros. Então o Doutor Estranho já consegue recrutar de primeiro o Capitão América. Ele tenta... O Capitão América, que no caso tava na Terra do Velho Logan, que aparece rapidamente no Deadpool e Wolverine. Ele tenta conversar com o Velho Logan também, só que o Velho Logan acaba tentando dar um tiro no Doutor Estranho, que nem ele fez com o Deadpool no filme Deadpool e Wolverine. Mas o Doutor Estranho consegue fugir a tempo. E daí, só que daí ele acaba resgatando só o Wolverine, recrutando só o Wolverine dos X-Men. Ele recrutou só o Wolverine e o Homem de Gelo. Porque os outros X-Men ou estavam presos pelo Doutor Destino ou estavam mortos mesmo. Ele também nessa recrutou para a equipe, junto do Capitão América, o Homem de Ferro. O Magneto decidiu ir nessa junto. Os três Homens-Aranha, né? O do Tobey, o do Andrew e o do Tom Holland. O Capitão América Sam Wilson, o Demolidor, que estava em Madripoor junto com o Wolverine Caolho. E o Hulk,
né, meio que referenciando a fase dos quadrinhos de Madripoor, em que o Wolverine tava com o codinome de Caolho, o Hulk era o Hulk cinza, né, como o Senhor Tirateima. Então eles conseguem fazer negócios com o Wolverine Caolho e o Hulk cinza, junto com o Barão Zemo, para chamar outros heróis que estavam junto, né? Daí apareceu a Vespa, o Demolidor acabou indo também, o Electro decidiu participar dessa. E daí eles conseguiram chamar o Tocha Humana, um dos únicos do Quarteto Fantástico que tinham sobrevivido e conseguiram fugir. Porém, eles viram que mesmo com a maioria dos mercenários de Madripoor e esse certo exército, eles precisariam de mais pessoas. Então eles cruzariam o mundo de batalha pra ir até Wakanda, porque sabe aquele molequinho, o T'Challa Jr.? Dentro da colisão de mundos, né, da fusão multiversal, aconteceu alguma coisa com o olho de Agamotto de outra realidade que fez ele crescer. Então, já é um rei T'Challa Jr. Então, nessa eles acabam passando pelo mundo dos filmes do Venom, em que ali os 3 Homens-Aranhas, junto com o Venom, né? Porém, o Venom do Andrew Garfield, o Venom do universo do Andrew Garfield, né, galera? Esqueci o nome do cara que é o Venom, né? Deu um branco, mas o cara que é o Venom acabaria conseguindo pegar o simbionte do Venom, né, o Ed Brock, daquela barata que tava venomizada no final do Venom 3. Então, para conseguir fugir do Null, que tinha invadido a dimensão do Venom, e daí outros simbiontes, sabe? Quando tava tendo a colisão de multiverso, o Null acabou indo pra essa terra do Venom. Então, vários heróis, os defensores, no caso, né? Os defensores junto do Cavaleiro da Lua, o Blade, o Motoqueiro Fantasma, que estavam junto em Madripoor, decidiram junto né, o Venom do universo do Andrew Garfield enfrentar o Knull e se sacrificaram, ou seja, todos morreram, menos o Demolidor que conseguiu fugir, para eles irem até Wakanda. Chegando em Wakanda, eles conseguiram conversar com o Pantera Negra para se unir junto do exército de Wakanda e até onde o Doutor Destino estava. Então eles acabam passando pela Vila dos Hulks. O Senhor Tirateima acaba... O Senhor Tirateima, no caso, é um Hulk cinza meio gangster. Esse Hulk cinza consegue enfrentar alguns Hulks da Vila dos Hulks, né? A Mulher Hulk, o Scar. E lá num bar que tinha lá por perto, eles acabam conseguindo recrutar o Visão Branco, o Senhor das Estrelas, Peter Quill, e os Jovens Vingadores, que seriam a Miss Marvel, a Kate Bishop, que é aquela aprendiz do Gavião Arqueiro, o Wiccan e o Celery, que são os filhos da Wanda. E eles, né, esse quarteto, junto do Peter Quill e Visão Branco, acabam entrando pra trupe junto. Eles conseguem meio que trazer um Thanos de outro universo, porque nesse bar tava o Thanos do episódio 2 de What If, que acabaria meio que reconhecendo o T'Challa Jr., filho do T'Challa, que era aquele universo de What If que o T'Challa acabou virando o Senhor das Estrelas. Então eles acabam fazendo um plano para invadir a terra em que o Doutor Destino estava mandando. Porém, já que tinha muita gente lá e muita gente forte, eles decidiram fazer um plano. Já que tinha um Doutor Estranho junto com o Doutor Destino e tinha um Quarteto Fantástico, que a maioria estava preso, né? Por exemplo, o Tocha Humana estava meio que servindo de sol. Tocha Humana estava sendo literalmente um sol humano pro mundo de batalha.
a Mulher Invisível tava junto do Senhor Destino como se fosse meio que a rainha do mundo de batalha. Daí o Coisa tava como trabalhador braçal, né? O Coisa tava trabalhando junto, né, da galera que o Rei do Crime tava obrigando. Rei do Crime não, né? Que o Senhor Destino tava obrigando a trabalhar pra ele. Só que junto desse exército do Doutor Destino tava o Electro, né? O Magneto, o Kang, né? Só que o Magneto, ele tava de agente duplo e o Kang só queria pegar informações. Então eles acabaram meio que negociando com o grupo inimigo. O Kang e o Magneto estavam de informante. Então o Magneto conseguiu meio que tentar resgatar tal coisa, só que o Kang tava de agente triplo. Então nessa, o coisa acabaria morrendo, né? Lembrando que é só um forroteiro, tá? E se eu acertei, foi foi no chute, galera. Se eu acertei, foi todo chute. E nessa de se infiltrar, a maioria da galera do quarteto que acabou sendo resgatada, a maioria das missões de resgate da galera do quarteto falhou. Então o único do quarteto que sobreviveu de verdade foi o Tocha Humana, que quando viu que o resto do quarteto tinha morrido, ele foi até o Doutor Destino para enfrentar ele. Junto com esse Thanos do Arif e o Franklin Richards, né, que é filho do Senhor Fantástico com a Mulher Invisível, que pelo menos nos eventos desse filme já teria em torno dos 10 anos de idade. E estava aprendendo a controlar os poderes dele. Porém, ele estava preso, né? Já que ele é poderoso demais para ficar solto. Porém, nessa, o Thanos acaba sendo facilmente derrotado pelo Doutor Destino. O Pantera Negra acaba decidindo ajudar o Tocha Humana. O Tocha Humana se sacrifica com um golpe supernova, né? Que ele fazia meio com uma auto-explosão. Que ainda nem daria tanto dano ao Doutor Destino, enquanto começaria uma guerra entre os servos do Doutor Destino e a galera que os heróis tinham conseguido recrutar. Então, teria o que aconteceria ao mesmo tempo 3 lutas. Luta 1 seria os dois Capitões América junto do Pantera Negra contra o Doutor Destino. Porém, mais tarde nessa luta entraria a Vespa e o Barão Zemo. A segunda luta seria do Doutor Estranho do Mal, né, que estava como servo do Doutor Destino, junto com o Doutor Estranho principal, o Wolverine Caolho de Madripoor e o Wolverine, né, normal dos outros filmes dos X-Men, junto com o Dr. Octopus, o Homem de Ferro e eles mesmos, né? Mas o Homem-Aranha do Tom Holland acabaria entrando para essa também, né? Porque ele tinha conseguido escapar da batalha contra o Nu, né? Porque a batalha contra o Nu, na verdade, ela aconteceria num outro filme separado, que seria o Venom 4, que seria meio que lançado depois. Teria uma pós-crédito desse filme mostrando o que aconteceria. O que aconteceria não, né? Mas o que aconteceu depois que o Tom Holland conseguiu escapar do No. E daí a outra batalha que teria seria Homem-Aranha do Tobey Maguire junto com o Homem-Aranha do Andrew Garfield, junto do Demolidor, junto com o Homem de Gelo, contra o Kang. No final, eles acabariam não se aliando ao Kang, mas fariam uma negociação com o Kang.
especialmente com a ajuda do Hulk Cinza, que entraria depois com os outros Hulks, para ajudar a enfrentar o Doutor Destino. Pelo menos enquanto ele fosse tão forte. Então, realmente o que seria a batalha final desse filme seria os dois Capitães América junto do Wolverine, o Wolverine Caolho, o Dr. Octopus, o Homem de Ferro, o Magneto, os três Homens-Aranhas, junto do Barão Zemo, o Demolidor, a Vespa, o Electro e o Doutor Estranho contra o Doutor Destino. Daí o Kang entraria nessa também. O Homem de Gelo acabaria morrendo em combate. E vários heróis também morreriam em combate. Os únicos que sobrariam de verdade, os únicos que sobreviveriam à batalha e derrotariam o Doutor Destino, seria o Capitão América, o Homem de Ferro e o Visão Branco. Porque o T'Challa Jr. acabaria se sacrificando para dar o golpe final no Doutor Destino. Porque, como já aconteceu em Marvel Zumbis, né? Já que eu vi que a Marvel tá querendo adotar essa coisa do... Se o Pantera Negra aparece, é pra ser algo muito brabo. Então vamos continuar isso, fazendo com que o Pantera Negra consiga derrotar o Doutor Destino com uma ajudinha do Doutor Estranho, mas quem daria o golpe final seria o Pantera Negra se sacrificando. E daí vendo que agora é um mundo bélico, né? Um mundo de batalha. Acho que o mundo bélico é da DC, mas já que o mundo de batalha estaria prestes a ser destruído, o Doutor Estranho, usando suas últimas forças, junto do Franklin Richards, meio que consertariam tudo. Não tudo mesmo, né? Só que a maioria dos heróis seriam meio que revividos, teriam lembranças do que aconteceu, mas meio que seriam revividos no novo MCU, com o Quarteto Fantástico, X-Men e Vingadores juntos, né? Porém, nessa tem heróis que não apareceriam, né? Ele teria aquela coisa do, isso aí não deu pra salvar, porque não morreu na batalha final de verdade. Ou seja, não voltaria esse Venom do universo do Andrew Garfield, nem o Andrew Garfield, nem o Tobey Maguire. Eles não voltariam, mas teriam um desfecho heróico no Venom 4, em que eles se sacrificariam para enfrentar o Knull, enquanto aconteceria esse final de Doomsday. Assim, meio que acabaria com esses filmes da Sony, já que a galerinha dos filmes da Sony também apareceria nesse Venom 4, ajudando a enfrentar o Knull. Então a Sony pararia de lançar filme ruim, pelo menos por enquanto. Mas, no final é isso. Teria esse soft reboot que o James Gunn tinha dito, tirando alguns heróis, trocando de atores alguns. Mas a maioria dos heróis vai continuar os mesmos, né? Porque, como bots já falaram, 80% da Marvel continuaria igual. Então a única mudança que teria, por exemplo, seria que os X-Men teriam lutado na Batalha de Nova York em Vingadores 1. O Quarteto Fantástico teria ajudado a enfrentar o Ultron. E o Quarteto Fantástico e os X-Men enfrentariam o Thanos em Guerra Infinita e Ultimato. Mas essas são as únicas mudanças e os resultados dos filmes não mudariam muito. Só seria uma vitória, ou uma vitória mais fácil, né, em Vingadores 1 e 2, e uma derrota mais empatada, né? Daria uma dificuldade pro Thanos em Guerra Infinita. Mas ele venceria igual. Pelo menos em Guerra Infinita. E o Ultimato ele seria destruído. Mas continuaria o mesmo universo com poucas mudanças. Tipo o que aconteceu no pós-crise da DC. Porém, teria um pós-crédito desse último Kang que sobrou, tentando restabelecer o Conselho dos Kangs com alguns sobreviventes. Que o Doutor Destino achou que tinha matado, mas não, continuaram vivos. Que daria brecha para ter um novo Dinastia Kang
E teria uma última pós-crédito. Depois dos créditos, depois daqueles créditos customizados da Marvel, depois dos créditos mesmo, que dos escombros do mundo de batalha lá na Lativéria, seria só um homem com um manto verde. A Terra ficaria escura e estaria escrito: Doutor Destino retornará. E assim terminaria a fase 6 desse meu universo Marvel. Esse vídeo ficou bem longo, então se vocês gostaram, comentem, não se esqueçam de se inscrever para mostrar que o nosso canal, né, que o meu canal é um canal muito legal, que traz vídeos bacana, com conteúdo de qualidade. Deixem um like pelo mesmo motivo, compartilhem naquele seu grupo de WhatsApp, né? Ah, e lembrando que caso você dê um like no vídeo, vai ter uma playlist só sua mesmo, de todos os vídeos que você deu like. Então, se você deu um like, ou se você salvou o vídeo, você vai poder, depois que lançado uns 10 e Guerras Secretas, você vai poder ver o vídeo de novo, sem ter toda aquela coisa de procurar, para você ver se eu acertei ou não acertei. E caso você tá vendo do futuro e de uns 10 Guerras Secretas já tenham sido lançados, você pode comentar aqui nos comentários. Isso ficou meio redundante, comentar nos comentários. Mas, né, falar o que eu acertei e o que eu não acertei. Lembrando que eu vejo a maioria dos comentários e dou uma resposta ou um gostei. Então, comentem, né? É isso, muito obrigado por assistirem até aqui. Então, se vocês assistiram até aqui, já que eu não sei se dá pra ficar mudando a hashtag e assistir até aqui, então aqui ó, satisfação. Mas é isso, o nosso vídeo fica por aqui, nos vemos no próximo vídeo, então valeu, fui, tchau!